livre e o candidato Choquet quer que responda, candidato Ananias. 30 segundos para a pergunta. Deputado Percival, o senhor sabe que o Brasil todo lutou para termos uma campanha limpa e que os candidatos todos fossem ficha limpa e que não respondessem a nenhum processo. O Congresso Nacional mascarou e o Supremo também resolveu melhorar um pouco e dar condições para alguns participantes. O que o senhor acha da ficha limpa, deputados? O senhor tem agora 2 minutos para a sua resposta, candidato. Eu defendi a ficha limpa, meu partido apoiou a ficha limpa e sou ficha limpa. Tem processo não significa ser ficha suja, até porque eu tenho processo, tanto eu acusando como eu sendo acusado. Todos os gestores de Lula têm, até o Padre Lula tem processo que eles devem sem ter culpa. Então, essa questão de ter processo, agora eu não tenho nenhuma condenação. E Vossa Excelência já foi condenado a pagar multa por prestação de contas da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas. Então é preciso alertar a população que confunde processo. Eu tive, durante a administração, um adversário político que estava no Ministério Público, um promotor, todos os carnavais que eu fiz, ele me ofereceu um processo. O prefeito Adilto fez da mesma forma, não teve nenhum processo. O prefeito Zé do Pato fez da mesma forma, não teve nenhum processo. Mas isso é natural. Eu até falei para ele na época, o senhor pode oferecer processo que eu vou me defender. E me defendi, e da maioria dos processos que entraram contra mim, eu já consegui arquivamento pela defesa, mostrando a verdade. Não tem nenhuma condenação. Se tivesse condenação, não seria candidato, porque a própria ficha limpa barra. Agora é importante que a população saiba que todos os candidatos que estão com registro são ficha limpa. E tem uns que querem aproveitar disso aí, até porque teve pouco tempo como gestor, e tentar tirar e tapear a população. Nós queremos dizer assim, eu não tenho nenhuma condenação e do mesmo jeito que eu consegui provar a verdade dos fatos em todos os processos que sacaram contra mim, inclusive por adversários políticos que pertencem ao seu grupo político, o senhor sabe muito bem quem é, eu vou provar que eu estava do lado da verdade e vou arquivar todos. Pelo menos é essa a minha esperança, porque agi de forma correta, trabalhando para a população e o povo é testemunha da grande gestão que nós fizemos no município. Ter processo é uma coisa, ser condenado é outra. Graças a Deus não tem nenhuma condenação na gestão pública que eu tive como experiência, como mandato na Prefeitura de Rondonópolis. Candidato Ananias Filho terá agora 1 minuto para a réplica, só lembrando que, de acordo com as regras desse debate, os candidatos não podem apresentar aqui documentos ou qualquer outra imagem. Candidato, 1 minuto para o senhor. Só dizer para a população que quando o candidato deputado fala que foi o Ministério Público que imputou, não. A ação de improbidade da FEMARC foi imputada pelo hoje assessor do senhor Eduardo Ramos, que fez o levantamento e fez o processo para o senhor como improbidade administrativa. A maior ação de improbidade da Cidade de Deus, que era na época do senhor prefeito, quem imputou o senhor foi o vice-prefeito da época, que o senhor tinha um discurso que o senhor ia fazer a parte política e ele ia fazer a parte administrativa. E foi o Marcos Reis que também imputou. Portanto, não foi o Ministério Público. Vamos restabelecer a verdade. Eu também não tenho nenhum processo. Eu não tenho processo. Eu tenho processo civil. Processo criminal eu não tenho nenhum na minha vida. E vou sair sem nenhum processo. Porque assim aprendi com o meu velho pai que administrar não precisa ter processo. Candidato Percival Muniz, você tem agora 1 minuto para a tréplica. Candidato Ananias, a população que eu vi proposta, nós fizemos isso. Se fosse para falar de processo, eu ia falar aqui de pedofilia, eu ia falar dos terrenos industriais, eu ia falar de várias coisas de denúncias que eu recebi nessa campanha. Mas eu não quero discutir isso. Se for puxar a capivara no teu grupo político, dá mais de 1 quilômetro de processo. Então vamos nos ater às propostas políticas, vamos nos ater a mostrar o que nós podemos fazer para a população, porque Vossa Excelência não tem condições de estar querendo imputar de um dos 3 candidatos mais limpeza do que qualquer um dos outros. Até porque você governa com um grupo político e cada um governa com seu grupo político. Então, eu queria aqui me ater às propostas que eu estou fazendo à população, a experiência que eu tive como prefeito, o resultado está aí. Um prefeito que fez tanto, uma prefeitura que não dava conta de pagar nem salário. Eu, além de pagar o salário dos outros, fiz tantas obras,
ainda achar que eu desviei recurso público, é ser ingênuo. Então quer dizer que os outros desviaram muito mais do que eu, não dava nem de pagar salário, e os outros que não fizeram obras, como eu fiz. Candidato, o seu tempo acabou, muito obrigado. E assim nós encerramos o quarto bloco.